No dia 26 de março de 1998, o corpo de Tristan Brubach foi encontrado dentro de um túnel na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Ao serem comunicados, os policiais chegaram rapidamente ao local e se depararam com uma cena que foi descrita como uma das piores já vista por eles. Nos dias posteriores, uma enorme investigação e busca atrás do responsável pelo crime foi realizada, e o caso ficou conhecido como um dos mais chocantes e misteriosos de toda a Alemanha. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Tristan Brubach, um caso que aconteceu na Alemanha no ano de 1998 e é considerado um dos casos mais chocantes e misteriosos daquele país. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse roteiro foi me enviado pelo Daniel do Paralelo Metafórico. Eu creio que muitos de vocês já devem conhecer ele, mas quem ainda não conhece, eu vou deixar o canal dele no meu comentário fixado aqui embaixo. E como vocês já sabem, se gostarem do meu conteúdo, deixe um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tristan Brubach nasceu em 3 de outubro de 1984. Em Frankfurt, uma cidade localizada no estado de Hesse, na Alemanha, com uma população de um pouco mais de 750 mil habitantes. Ele era filho único do casal Bernd e Iris Brubach, que, de acordo com fontes, planejaram ter outros filhos, mas por motivos desconhecidos não tiveram. Tristan passou toda a sua vida morando em Frankfurt. Ele frequentou a escola primária Walter Koch, localizada no bairro de Horst, e após concluir a 5ª série, ele foi transferido para uma escola localizada em um bairro vizinho. Os pais de Tristan trabalhavam como vendedores em uma loja na cidade. É dito que a família tinha planos de se mudar, mas esses planos mudaram depois que uma tragédia aconteceu. Iris, a mãe de Tristan, que era viciada em álcool e também entorpecentes, tirou a própria vida no ano de 1995, quando Tristan tinha apenas 10 anos. Esse fato teria abalado muito o garoto, e também o pai dele. Após essa tragédia, Tristan e seu pai continuaram morando em Frankfurt, e pouco tempo depois, a avó paterna de Tristan foi morar com eles. Como agora Bernd era pai solteiro, ele teve que trabalhar dobrado para conseguir pagar as contas e sustentar a família. Desse modo, ele ficava muitas horas ausente e precisava de alguém que o ajudasse a organizar a casa e a cuidar de Tristan. E foi por isso que ele pediu para que a mãe dele fosse morar com eles. A avó de Tristan passou a ajudar na organização da casa e a cuidar do garoto nos dias posteriores, mas apesar da pouca idade, o garoto já era bastante independente. Ele costumava andar sozinho pelo bairro à tarde e à noite, embora o bairro que morava era considerado um pouco perigoso. Além disso, ele aprendeu a utilizar o transporte público para se locomover pela cidade sempre que precisasse. Em sua casa, Tristan era extremamente reservado. Ele geralmente passava horas jogando videogame e também brincando com seu coelho de estimação chamado Hoppelfried. O garoto adorava animais e era conhecido por fazer carinho em todos os animais que encontrava na rua. Na pré-adolescência, Tristan era visto por seus vizinhos de bairro como um garoto muito independente. É dito que ele até começou a fumar só para parecer mais velho e ser aceito pelos outros garotos mais velhos do bairro. No entanto, isso não o salvou de ser intimidado e agredido por outros garotos do bairro que, sem motivo, não gostavam dele. Apesar de todos os esforços de Tristan para parecer mais maduro, ele era visto como um garoto muito calmo, algo que os outros garotos do bairro viam como uma fraqueza. Em 26 de março de 1998, último dia de aula antes do feriado de Páscoa, Tristan acordou por volta das 8 horas da manhã. Em vez de se arrumar logo para ir para a escola, Tristan enrolou por alguns minutos antes de ligar para o seu pai. Bernd, o pai de Tristan, havia saído para o trabalho por volta das 4h30 da madrugada. Na ligação, Tristan perguntou para o pai se ele poderia faltar às aulas para ir ao médico, alegando que havia machucado as suas costas no dia anterior. O pai do garoto, pensando que ele estava dando uma desculpa apenas para faltar à escola, disse para ele que fosse para a aula e mais tarde ele iria ver se tinha necessidade de levá-lo ao médico ou não. Tristan, mesmo que não querendo, então foi para a escola, mas ficou enrolando o caminho todo. Enquanto se dirigia para a escola, ele encontrou um amigo, um garoto chamado Boris.
Os dois passaram a maior parte do primeiro período de aula fumando fora da escola. Quando finalmente decidiram ir para a aula, por volta das 9 da manhã, o segundo período de aula estava prestes a começar. Tristan participou de todas as aulas seguintes normalmente. Somente depois do almoço, ele comunicou a um professor dizendo que estava com fortes dores nas costas e pediu para sair mais cedo para que pudesse ir ao médico. O professor deixou que Tristan saísse mais cedo, mas o questionou sobre o porquê as costas dele estavam doendo. O garoto apenas disse que havia caído de uma árvore no dia anterior, enquanto brincava com alguns amigos. Contudo, um amigo de Tristan diria mais tarde que ele e Tristan estavam tacando pedras um no outro em uma brincadeira conhecida como Briga de Pedras. Esse amigo afirmou que foi assim que Tristan machucou as costas. Tristan saiu de sua escola por volta da 1h30 da tarde. Ele então foi até o ponto de ônibus, onde embarcou em um ônibus se sentando no banco de trás como geralmente fazia. Quando o ônibus parou, Tristan desceu e foi andando até uma estação de trem próxima chamada Frankfurt Horst. A estação ferroviária Frankfurt Horst está localizada a poucos quarteirões do rio Meno e é uma das maiores e mais movimentadas estações ferroviárias de toda Frankfurt. O local costuma estar cheio de pessoas que passam a caminho do trabalho ou da escola todos os dias. Por volta da 1h46 da tarde, cerca de 16 minutos depois de sair da escola, Tristan foi filmado por câmeras de segurança de uma loja que fica dentro da estação de trem. Nas imagens é possível ver que há um homem parado ao lado dele. No entanto, devido à qualidade das imagens não ser muito boa, não é possível fazer uma descrição do homem e muito menos saber se há uma interação entre ele e Tristan, ou se os dois estão apenas parados um próximo do outro. Alguns alunos da mesma escola de Tristan, que haviam saído da aula no horário normal, disseram que viram o garoto na estação por volta das 2h30 da tarde. Durante as investigações, a polícia falou com esses alunos, mas eles não puderam fornecer muitas informações além dessas. Um deles chegou a afirmar para as autoridades que Tristan estava sozinho e poderia estar esperando por alguém, mas ele não tinha certeza. Por volta das 3h20 daquela tarde, uma mulher que estava passeando com seu cachorro em um parque afirmou ter encontrado Tristan. Este parque fica a poucos quarteirões da estação ferroviária Frankfurt Horst, e esta mulher afirmou que Tristan estava sentado em um banco do parque fumando um cigarro quando ela passou com seu cachorro. Segundo essa mulher, Tristan puxou conversa com ela e parecia ser um jovem tranquilo e amigável. Tristan disse para ela que adorava animais e acariciou o cachorro dela algumas vezes, antes dela continuar seguindo com seu caminho. A mulher disse às autoridades que havia 2 homens de aparência mais velha sentados um de cada lado de Tristan. Ela disse ainda que ambos pareciam ser estrangeiros. Esta seria a última vez que Tristan Brubach seria visto com vida. Cerca de 2 horas depois, às 5h10 da tarde, policiais receberam uma ligação de professores de uma escola local. Os policiais foram informados de que o corpo de um garoto, que não parecia ter mais de 15 anos, foi encontrado dentro de um túnel, próximo à estação ferroviária de Horst. Esse túnel fica nos arredores de Horst, um bairro da cidade de Frankfurt. Ele foi apelidado pelos habitantes locais de Túnel Liederbach. O túnel é uma pequena saída sob um viaduto de trem. Há uma passarela que passa por ele, quase sem nenhuma iluminação, e localizada próxima à saída de um rio. O local é completamente assustador e parece um cenário de filme de terror. Apesar de toda a reputação assombrosa que o túnel tinha, ele era um ótimo atalho para quem quisesse chegar até o outro lado. Contudo, após o acontecimento que estou narrando, o túnel foi fechado e, até onde se sabe, permanece assim até os dias de hoje. Como eu mencionei, o túnel era um ótimo atalho para quem quisesse chegar até o outro lado, e foi dessa maneira que o corpo foi encontrado. Um pequeno grupo de meninos atravessava um túnel a caminho de uma escola, e enquanto eles estavam dentro do túnel, eles viram o corpo. Eles então correram e contaram aos seus professores o que eles tinham visto. Os professores, a princípio, não acreditaram neles e decidiram ir até o túnel para ver se eles estavam falando a verdade. Ao entrarem no túnel, os professores viram que, de fato, havia um corpo de um menino lá e imediatamente eles ligaram para a polícia. No corpo haviam marcas visíveis de agressão violenta, algo que os próprios professores puderam constatar antes da chegada da polícia. Mais tarde,
a polícia descreveria a cena do crime como uma das piores já descobertas em Frankfurt. A princípio, a polícia não conseguiu identificar o corpo oficialmente. Eles viram que em uma das roupas da vítima tinha uma etiqueta com o nome Tristan Brubach. E foi através desse nome que eles conseguiram a sua primeira pista. A polícia determinou que Tristan havia sido muito agredido e depois sufocado. Isso teria acontecido fora do túnel, e depois ele foi arrastado para dentro do local. Um dos calçados de Tristan havia caído quando ele foi atacado, e depois o criminoso ou criminosos colocou esse calçado em cima do corpo do garoto. De acordo com a polícia, após ter sido agredido, sufocado e arrastado para dentro do túnel, Tristan teve a sua garganta cortada. O corte foi de orelha a orelha e foi tão profundo que chegou a atingir a coluna. Não contente, o criminoso ou criminosos desferiram inúmeros golpes no corpo do garoto com um objeto pontiagudo com lâmina, provavelmente uma faca. Mas o pior ainda estava para ser descoberto. Ao examinarem o corpo de Tristan, os policiais constataram que os testículos dele haviam sido arrancados juntos com uma parte de sua coxa. Essas partes do corpo não foram encontradas no local, então a polícia presumiu que o criminoso as levou. A polícia não conseguiu encontrar a mochila de Tristan, então foi teorizado que o criminoso também a levou. O corpo de Tristan foi colocado no túnel em uma posição que parecia que ele estava dormindo. Não se sabe ao certo quanto tempo exatamente ele estava ali antes de ser encontrado. A notícia a respeito desse crime terrível se espalhou rapidamente por toda a cidade e depois por todo o país. Ela foi destaque na maioria dos jornais da época, que fizeram inúmeras matérias a respeito. Crimes desse tipo eram raros na região de Frankfurt, algo que fez com que o caso repercutisse mais ainda. O pai e a avó de Tristan sofreram muito com a sua perda. Bernd Brubach nunca se recuperou da perda do seu único filho. A sua esposa, Iris, havia tirado a própria vida 3 anos antes, e agora o único filho dele foi levado de forma brutal. Enquanto a família preparava o funeral de Tristan, as investigações para saber quem era o responsável ou responsáveis pelo crime continuavam. Para a polícia, o crime foi cometido em aproximadamente 15 minutos, devido a todas as evidências que eles coletaram. Além do mais, o criminoso tinha que ser rápido antes que alguém aparecesse no local. A polícia também acreditava que o criminoso havia deixado a cena do crime e depois retornado, provavelmente para recuperar o calçado de Tristan que havia caído do lado de fora do túnel quando o garoto foi atacado. Ou seja, após cometer o crime tirando a vida de Tristan, o criminoso foi até o lado de fora do túnel, onde pegou o calçado da vítima e depois colocou esse calçado em cima do corpo do garoto, indo embora na sequência. Do lado de fora do túnel foram encontradas evidências de uma luta entre Tristan e o responsável pelo crime. Isso indicava que o garoto resistiu bastante e lutou por sua vida. Mais tarde, a polícia anunciou que encontrou uma impressão digital com sangue na cena do crime, que provavelmente pertencia ao criminoso. Nos próximos meses, essa foi a principal evidência usada para tentar solucionar o caso. Posteriormente, os policiais começaram a coletar depoimentos de pessoas da região para saber se alguém tinha visto ou sabia de algo. Durante essa coleta de depoimentos, os policiais conversaram com 3 meninos que contaram algo valioso. Eles disseram que caminhavam em direção a um campo de futebol próximo, por volta das 3h30 da tarde. Eles planejavam pegar um atalho pelo túnel, onde o corpo de Tristan foi encontrado. No entanto, eles disseram que quando se aproximaram do túnel, viram um homem estranho na frente da passagem. Eles ficaram observando esse homem por cerca de 2 minutos, sem que ele os visse. Segundo os meninos, o homem estava curvado sobre alguma coisa. A polícia acredita que o homem estava curvado sobre o corpo de Tristan, e esses meninos haviam presenciado o crime sem saber. Após observarem o homem por cerca de 2 minutos, como eu já mencionei, os meninos que ficaram com medo decidiram fazer o caminho mais longo até o campo de futebol. Eles então contornaram o túnel. Durante os seus depoimentos aos policiais, os meninos conseguiram fornecer uma pequena descrição do homem. Isso ajudou as autoridades a criar um pequeno esboço e um retrato falado do suspeito. Os depoimentos deles também ajudou as autoridades a estabelecer uma linha do tempo. Os policiais teorizaram que o crime ocorreu por volta das 3h30 da tarde.
Isso era poucos minutos depois da mulher que passeava com seu cão em um parque próximo ter tido contato com Tristan. Mais tarde, uma jovem que mora na região disse aos policiais que viu um homem estranho saindo do túnel mais ou menos na mesma hora em que ocorreu o crime. A descrição física que ela deu do homem aos policiais correspondia com a mesma descrição dada pelos meninos que estavam indo para o campo de futebol. Posteriormente, a polícia conseguiu melhorar o retrato falado, deixando ele mais fiel de acordo com as descrições passadas pelas testemunhas. Desse modo, eles conseguiram criar uma versão digital do retrato falado do suspeito, que foi amplamente divulgada. De acordo com as descrições passadas pelas testemunhas e o retrato falado, o suspeito tinha 1,70 m de altura, era magro, tinha cabelos longos e loiros com aspecto despenteado e algumas mechas estavam trançadas. Os olhos dele eram claros, possivelmente azuis, e a pele dele era bem clara. Segundo as testemunhas que o viram, as roupas dele estavam com aparência suja, como se ele não tomasse banho há um bom tempo. Além disso, ele estava usando um boné parecido com um boné de beisebol e tinha o que parecia ser um lábio leporino logo abaixo da narina esquerda. As testemunhas disseram que, se não fosse um lábio leporino, provavelmente era uma cicatriz feia. Através de todas as informações a respeito do suspeito que conseguiram reunir, as autoridades montaram um perfil em potencial dele. De acordo com esse perfil montado pelas autoridades alemãs, o suspeito tinha entre 25 e 35 anos. Ele provavelmente era alguém recluso socialmente, não tendo amigos ou familiares próximos. Ele gostava de ferir pessoas que tinham o mesmo perfil de Tristan, ou seja, menores de idade. Isso seria por causa de algum ressentimento ou por simples prazer mesmo. A polícia usaria esse perfil que eles montaram para ajudar nas investigações nos meses seguintes. O funeral de Tristan Brubach ocorreu em 6 de abril de 1998, 11 dias após o crime. Ele foi enterrado no cemitério de Frankfurt-Horst. O padre que conduziu toda a cerimônia de despedida e que já havia conhecido Tristan em um retiro de férias de Páscoa, teria dito que nada poderia ser mais brutal. Uma grande cruz branca com uma foto de Tristan foi colocada no topo do túmulo, com um grande coração de pedra na frente dela. Na gravura não foi escrito falecido, como é habitual, mas sim assassinado em 1998. Isso foi um pedido da própria avó de Tristan. Enquanto os familiares de Tristan estavam de luto, as autoridades alemãs tentavam entender os motivos desse crime tão horrível. Várias questões foram levantadas. Por que Tristan foi alvo do criminoso? Foi aleatório ou uma escolha certeira? Por que o criminoso cortou partes do garoto e as levou consigo? Um dia após Tristan ser enterrado, 7 de abril de 1998, um homem ligou para a polícia de Frankfurt e disse que era o responsável pelo crime. Esse homem ligou de um telefone público na estação ferroviária de Horst, a mesma estação ferroviária que Tristan Brubach havia visitado horas antes de ser vítima do crime. Polizei? Christian Marter. Wie bitte? Christian Marter ist hier. Sind Sie? Ja. Und Sie wollen sich selber stellen oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort? Am Höchstbahnhof. Am Bahnhof? Ja. Umgebracht. Sie haben ihn umgebracht? Ja. Wie sehen Sie denn aus? Wie groß? 1,80. 1,80. Haare? Schwarze. Schwarze Haare. Lange oder kurz? Lange. Lange Haare. Nehmen Sie mich fest. Na ligação, como vocês puderam ler, o homem confessa ter tirado a vida de Tristan. Ele diz que quer se entregar à polícia e que está ligando da estação ferroviária de Frankfurt-Horst. Ao ser questionado pelo policial sobre a sua aparência, ele se autodescreve, dizendo ter cerca de 1,80 m de altura e cabelos longos pretos. O homem então encerra a ligação dizendo "prenda-me". A polícia se dirigiu rapidamente para a estação ferroviária, mas quando chegaram lá, não conseguiram localizar o homem que fez a ligação. Não é de conhecimento público se eles conseguiram alguma coisa que pudesse ajudar na identificação do homem, como imagens de câmeras de segurança da estação ou até mesmo uma impressão digital que estivesse no telefone que foi usado para fazer a ligação. Alguns jornais publicaram matérias na época com a teoria
de que, de fato, essa ligação foi feita pelo responsável pelo crime, mas com a clara intenção de despistar as autoridades. Isso porque as testemunhas que viram o homem no túnel no momento do crime disseram às autoridades que ele era loiro e tinha cerca de 1,70 m. Já o homem na ligação disse para as autoridades que ele tinha cabelos longos e pretos e cerca de 1,80 m de altura. Com isso, algumas pessoas, incluindo jornalistas, acreditavam que quem quer que fosse que tenha feito essa ligação estava com a intenção clara de confundir as autoridades. Algumas pessoas também disseram que o homem que ligou para a polícia parecia estar sob efeito de alguma substância, pois a voz dele parecia um pouco falha e as suas palavras emboladas. Talvez isso fosse proposital por parte da pessoa que fez a ligação, já que não queria que a sua voz fosse reconhecida, pois essa ligação ele sabia que seria divulgada a público. A mobilização para encontrar o responsável pelo crime contra Tristan Brubach foi, na época, uma das maiores investigações de toda a Alemanha. Mais de 10 mil homens na região em que o crime ocorreu tiveram as suas impressões digitais checadas. A maioria desses homens tinham entre 15 e 45 anos. Quase todos os homens que eram moradores do bairro de Horst, em Frankfurt, excluindo os com idade superior a 45 anos, tiveram as suas digitais coletadas. Mais de 24 mil declarações e depoimentos de testemunhas foram recolhidas pela polícia. As autoridades também enviaram para mais de 80 prisões da Alemanha o retrato falado do suspeito, na esperança de que algum funcionário ou até mesmo detento o reconhecesse. Mas mesmo com toda essa mobilização e esforço, as autoridades alemãs estavam tendo muita dificuldade em encontrar uma pista sólida que os levassem até o suspeito. Os policiais foram em diversos hospitais e clínicas da região na esperança de que eles tivessem o registro de algum homem com lábio leporino ou uma cicatriz chamativa na parte do lábio. Infelizmente, essa busca não rendeu frutos. Todas as evidências coletadas pelos policiais ao longo das investigações foram muito bem guardadas, em especial a digital de sangue que foi encontrada na cena do crime. Apesar da tecnologia de DNA ainda não estar tão avançada como nos dias de hoje, as autoridades sabiam que o DNA do criminoso poderia levá-los até ele mais cedo ou mais tarde. Todas essas evidências coletadas foram compartilhadas com outras agências de segurança e investigativas, tais como a Polícia Federal da Alemanha, a Interpol e até mesmo a Unidade de Análise Comportamental, que é uma unidade ligada ao FBI. Mas mesmo assim, nada de novo que pudesse fazer as autoridades chegarem até o responsável pelo crime surgiu. Em março de 1999, praticamente um ano após o crime, a mochila de Tristan foi encontrada em uma floresta a cerca de 25 quilômetros do local do crime. Dentro da mochila, a polícia encontrou um mapa rodoviário da Alemanha impresso em tcheco. Como Tristan não falava e muito menos entendia tcheco, a polícia concluiu que o mapa não pertencia a ele e provavelmente pertencia ao responsável pelo crime. Assim que essa informação chegou até a mídia e foi divulgada por eles, uma testemunha se apresentou à polícia. De acordo com essa testemunha, na época do crime, ela estava fazendo uma trilha na floresta onde a mochila de Tristan foi encontrada. A testemunha disse que não muito longe de onde a mochila estava, havia um homem que ela descreveu como muito estranho. Segundo a testemunha, o homem era mentalmente instável e falava coisas bizarras, tais como o seu alistamento na Legião Estrangeira Francesa e um rebanho de ovelhas do qual ele havia perdido o rastro. Ainda, segundo a testemunha, o homem teria mencionado que havia vindo recentemente da República Tcheca para a Alemanha. Ao terminarem de colher todo o depoimento dessa testemunha, os policiais tinham quase certeza de que aquele era o homem que eles estavam atrás por mais de um ano, e o caso finalmente seria encerrado. No entanto, quando as autoridades alemãs entraram em contato com as autoridades francesas, eles descobriram que esse homem já tinha sido identificado. De acordo com as autoridades francesas, o homem se tratava de um legionário que, na data em que ocorreu o crime, estava em serviço militar pela Legião. Desse modo, ele não poderia ser o responsável pelo crime. Além disso, as autoridades francesas apresentaram documentos médicos que comprovavam que, de fato, o homem estava em serviço militar. Com isso,
A polícia retrocedeu e voltou à estaca zero em sua busca pelo criminoso. Em outubro de 1999, a avó de Tristan foi fazer uma visita ao túmulo dele e se deparou com uma cena lamentável. O túmulo do garoto havia sido profanado por algum vândalo que o cavou, mas não conseguiu chegar até o caixão, deixando a sepultura aberta e exposta. Não se sabe quando isso ocorreu e quanto tempo o túmulo de Tristan ficou assim. A polícia fez uma breve investigação na época, mas não conseguiram chegar até o autor dessa profanação. Conforme o tempo ia passando e respostas sobre o caso de Tristan não surgiam, inúmeras teorias elaboradas pela população iam ganhando espaço. A maioria delas eram baseadas em fofocas e insinuações. Uma das teorias mais populares era de que Tristan estava envolvido com gangues e a venda de substâncias ilícitas. Muitos falavam que talvez ele tivesse se envolvido com quem não devia e por isso acabou sendo vítima de um crime. Contudo, durante as investigações, a polícia não encontrou nenhuma evidência que comprovasse que o garoto estivesse envolvido em qualquer atividade criminosa. Uma outra teoria que também se tornou popular era de que Tristan saía com homens mais velhos em troca de dinheiro. Essa teoria, assim como a outra, também foi desmentida pela polícia, pois não foi encontrada nenhuma evidência que comprovasse isso. Como eu disse anteriormente, a maioria dessas teorias eram baseadas em fofocas e insinuações. Mais tarde, uma mulher que morava nos Estados Unidos entrou em contato com as autoridades alemãs e disse que tinha quase certeza de quem era o responsável pelo crime. Por meses, essa mulher manteve contato com as autoridades alemãs, dando dicas e informações sobre o suposto criminoso. Contudo, durante as investigações, foi descoberto que, na verdade, o suposto criminoso era o ex-namorado dessa mulher e ele não tinha nada a ver com o crime. A mulher simplesmente queria incriminá-lo por vingança, mentindo para as autoridades alemãs durante vários meses. No fim, a mulher foi multada por prestar falso testemunho. Alguns jornalistas que eram focados em crimes sem solução escreveram algumas reportagens no qual se levantou a teoria de que o caso de Tristan estivesse ligado a dois casos de desaparecimento na região, o caso de Annika Seidel e o caso de Melanie Frank. Annika Seidel era uma menina de 11 anos que desapareceu em Kelkheim em setembro de 1996, a cerca de 10 quilômetros de onde Tristan foi vítima do crime. Ela nunca foi encontrada, mas uma testemunha afirmou ter visto ela parada perto de um veículo com placas do leste europeu. Já Melanie Frank era uma garota de 13 anos que desapareceu do subúrbio de Wiesbaden em junho de 1999. Isso foi mais de um ano após o crime contra Tristan e a cerca de 35 quilômetros de distância do local em que ele foi encontrado. Na ocasião, Melanie foi a uma loja local para comprar cigarros para sua mãe. Algumas testemunhas disseram que a viram do lado de fora da loja esperando por alguém e após isso ela nunca mais foi vista. O corpo de Melanie Frank foi encontrado em 2008. Já Annika Seidel nunca foi encontrada. Apesar da teoria levantada pelos jornalistas de que o caso de Melanie e Annika estivessem ligados ao caso de Tristan fazer um pouco de sentido, ela não foi muito útil para os policiais. Isso porque os dois casos, assim como o de Tristan, também estavam sem solução, e dessa forma, eles também não tinham uma pista concreta de quem era o responsável pelos crimes. No ano de 2013, as autoridades alemãs anunciaram que tinham coletado novas pistas e esperavam que isso pudesse abrir uma nova linha de investigação que os levassem até o criminoso. No entanto, alguns meses após esse anúncio, as investigações cessaram, já que não houve grandes avanços. 3 anos depois, em 2016, as autoridades alemãs fizeram um novo anúncio. Dessa vez, eles disseram que tinham um suspeito em potencial. Se tratava de Manfred Sill, um criminoso em série alemão. Manfred Adolf Sill nasceu em 1946 em Grand Hesse, um antigo território alemão que era administrado pelos Estados Unidos no pós-guerra e que hoje se tornou o Estado alemão de Hesse. Em 1967, ele conheceu a sua futura esposa e no mesmo ano ele se alistou no exército alemão. Ele ficou servindo no exército por 2 anos. Após sair das Forças Armadas, em 1969, ele começou a trabalhar em um lar de idosos, e nesse local ele fez as suas 2 primeiras vítimas.
Não se sabe ao certo o número total de vítimas que Manfred fez, mas as autoridades alemãs estimam que sejam mais de 10, entre os anos de 1971 a 2004. Manfred faleceu em 2014, aos 67 anos, devido a um câncer de esôfago. Ele viveu a sua vida tranquilamente, sem levantar qualquer suspeita. Ele só foi descoberto porque algumas semanas após o seu falecimento, a filha dele encontrou restos humanos dentro de um depósito que estava alugado no nome dele há vários anos. Depois disso, a polícia alemã começou a investigar e acabaram descobrindo que Manfred Sill era o criminoso em série que eles estavam procurando há décadas, conhecido como o Estripador de Hesse. A maneira como Manfred atacava suas vítimas e depois cortava partes delas para levar como troféu fez com que a polícia alemã levantasse a teoria de que talvez Manfred pudesse ser o responsável pelo crime contra Tristan Brubach. No entanto, após meses de investigação sobre o perfil de Manfred Sill, as autoridades alemãs concluíram que ele não era o responsável pelo crime que vitimou o garoto. De acordo com as autoridades, todas as vítimas conhecidas de Manfred tinham o mesmo perfil, eram mulheres adultas e jovens. Nenhuma evidência apontava que ele tivesse interesse em meninos novos. Além disso, Manfred não atacava suas vítimas de maneira impulsiva em plena luz do dia, como aconteceu com Tristan. Ele planejava tudo, detalhe por detalhe. Ele seguia suas vítimas por dias, e quando sentia que era seguro, ele as sequestrava e as mantinha em cativeiro por semanas, fazendo as piores coisas que a mente humana possa imaginar. E na época do crime contra Tristan, 1998, Manfred já tinha 52 anos. As testemunhas disseram que o homem que estava no túnel tinha entre 25 e 35 anos. Por fim, foi feita uma comparação entre a digital de Manfred e a digital encontrada na cena do crime contra Tristan, e o resultado deu incompatível. Desse modo, mais uma vez, as investigações do caso Tristan voltaram a estaca zero. Nos anos seguintes, nenhuma nova pista ou evidência de quem seria o responsável pelo crime surgiu, e o caso ficou parado. O Ministério Público de Frankfurt ofereceu uma recompensa de 15 mil euros para qualquer informação que leve até o responsável pelo crime. Uma pessoa acrescentou mais 5 mil euros à recompensa, totalizando 20 mil euros. Mais tarde, uma outra pessoa ofereceu uma recompensa de 80 mil euros por tempo limitado, sendo válida até 2016. Apesar dessa recompensa de 100 mil euros, ninguém apareceu com informações que pudessem levar as autoridades alemãs até o responsável pelo crime. A recompensa de 20 mil euros permanece até hoje para quem tiver qualquer informação que ajude a solucionar o caso. O pai de Tristan, Bernd Brubach, faleceu no ano de 2014, aos 59 anos. Ele não se casou novamente, não teve outros filhos e partiu sem saber quem foi quem tirou o único filho dele. É dito que, até o seu último momento, Bernd tinha a esperança de que o criminoso seria pego e levado à justiça. O caso de Tristan Brubach é sem dúvidas um dos casos mais chocante e misterioso de toda a Alemanha. No decorrer dos últimos anos, a polícia não obteve novas pistas, e desse modo, o caso permanece sem solução. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.